Já faz um tempo que eu separei esse tema aqui para conversar, mas a minha ideia é trazer essa conversa principalmente para aquelas pessoas que são autores, especificamente aqueles que querem dedicar um pouco da sua vida, do seu tempo para escrever livros. Seja um livro de poesia, seja um livro de aventura, seja qualquer tipo de obra. Já faz bastante tempo, inclusive eu fiz parte desse círculo de autores durante um bom tempo da minha vida, e que durante todo esse processo de criação, a gente fica pensando o que a gente busca com o exercício da literatura. E eu posso dizer, por experiência própria, que com o tempo, as nossas opiniões e as nossas convicções vão mudando. Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a sonhar em ser um escritor, eu acredito que eu tinha a mesma métrica, o mesmo objetivo que a maioria daqueles que se aventuram, que é viver da literatura, de chegar num ponto de todo o seu sustento, de todo o seu ganho vir exclusivamente da literatura, o que na maioria das vezes é um sonho muito difícil de ser alcançado. Posso dizer que ao longo da minha vida isso foi mudando, e hoje, após mais de 20 anos, depois de ter começado a escrever o meu primeiro livro, a minha percepção já é totalmente diferente daquela de quando eu iniciei, e é sobre isso que eu quero conversar com você, autor do seu primeiro livro. O que é que te motiva a sentar para escrever? E eu digo isso porque existe uma resposta bastante arriscada para essa pergunta, que é justamente aquela que eu pensava e que muitos dos autores pensam, que é viver da literatura. Viver da literatura é um sonho, e é um sonho muito digno e nobre, mas a gente precisa lembrar que a gente está no Brasil, que é um país que tipicamente, por razões sociais e culturais, que outro dia a gente pode abordar de uma maneira um pouco mais profunda, é um país que lê muito pouco. E quando eu falo pouco, é pouco mesmo. A média de leitura do povo brasileiro é de 4 livros por habitante. O que, se você diluir na população, você vai chegar na conclusão, e você pode até conhecer, e talvez você seja uma dessas pessoas que lê muito mais de 4 livros por ano. Mas, por outro lado, existe uma enorme parcela da população que não lê sequer um livro por ano. Por isso a média de 4 livros. O Brasil fica muito atrás de países europeus ou de países da América do Norte, que leem, em média, isso por habitante, 12 livros por ano. Isso de média. Ou seja, existem pessoas nesses países que leem muito mais que você ou eu. Mas tudo bem, vamos falar aqui do nosso Brasil. A população leitora ativa dentro do Brasil, o leitor ativo é aquele leitor que lê mais de 15 livros por ano. Esse percentual aqui no Brasil é de 1%. 1% é muito pouco. Se você imaginar um país de dimensões continentais com 200 milhões de habitantes, imagine 1% disso. É muito pouco. Muito, muito pouco. E daí, você, autor do primeiro livro, você fica imaginando como seria viver dessa literatura em um país com todas essas dificuldades para se estabelecer a cultura da literatura. Aonde que eu quero chegar? De que se você escreve por gosto, se você escreve por paixão, se você escreve pela necessidade da sua existência associada a isso, como era o meu caso, hoje eu ainda escrevo, mas de uma maneira muito menos ampla do que antes. Hoje ainda tenho uma pequena vida como escritor, mas muito menor do que era. E eu vejo alguns amigos meus que eu tive a graça de me inserir novamente nesse repertório de autores, de pessoas que fazem das tripas coração para entrar nesse mundo literário, e às vezes cometendo algo que eu classifico como uma espécie de sacrilégio, que é mudar o seu gosto de autoria para atender a um público que talvez seja maior ou com mais capacidade de absorção. Todo mundo que acompanha hoje o mercado literário sabe que existem tendências dentro do mercado.
e que essas tendências muitas vezes fogem à característica do autor. Para mim, seria uma extrema dificuldade escrever na linha dos livros que fazem sucesso hoje. Não vou colocar aqui nenhum tipo de comparação, mas quem está assistindo o vídeo e se sentiu cativado pelo tema sabe exatamente do que eu estou falando. E a minha linha de escrita sempre foi o drama, sempre foi alguma ficção policial, enredos que existe algum tipo de profundidade dentro do mercado, mas que é uma parcela muito pequena. E para mim seria muito difícil mudar de estilo unicamente para atender ao gosto do público. O porquê que eu falo isso? Porque para você, autor, que já passou pela experiência de escrever um livro, você sabe do que eu estou falando. Da dificuldade que é, às vezes, você ter aquela inspiração para escrever, de repente conseguir alinhar as suas ideias, colocá-las no papel e principalmente transformá-la num texto que te agrade. E nunca se esqueça disso, que o primeiro a ficar feliz com a finalização de um livro ou com o desenvolvimento de uma ideia é você mesmo. Você, em essência, precisa escrever para você mesmo. Nunca se esqueça que aquele livro que você está escrevendo, seja ele grande ou pequeno, seja ele de características audaciosas, ou aquela história que beira o comum, ainda assim ela é uma parcela da sua vida. O livro, ele vai te consumir. Alguns livros vão te consumir pouco, outros livros vão te consumir muito. Alguns livros você vai conseguir escrever num prazo de 1 mês. Outros livros você vai levar 5, 10, 15, às vezes uma vida inteira para conseguir colocá-lo no papel de uma maneira que te agrade. Então não se esqueça que você está colocando ali uma parcela e um tempo da sua vida que não volta mais. E você precisa olhar para aquele livro e se sentir feliz com o resultado. Eu falo isso porque alguns autores se aventuram em mudar de estilo, de escrever algo que não lhe é tão familiar ou que não lhe é tão agradável, única e exclusivamente na tentativa de conquistar um público. Pode ser que você consiga, pode ser que mercadologicamente você consiga ter sucesso, mas é preciso imaginar que, tal como qualquer coisa na vida da gente, a literatura precisa trazer primeiramente satisfação a nós mesmos. E como eu estava conversando com um amigo meu há uns dias atrás, a literatura é inicialmente um meio de terapia para nós que escrevemos, porque ali no papel você consegue colocar as suas angústias, os seus medos, as suas vontades, todas elas transvestidos na forma de personagens, na forma de diálogos que nós não vivemos, mas que por algum momento na nossa vida nós gostaríamos de ter vivido. Então não se esqueça disso, que o livro que você está escrevendo, ou o livro que você já escreveu, ele é uma parte da sua vida. Você teve que dedicar uma parte da sua vida para conseguir concebê-lo. E conforme você for caminhando no mundo da literatura, principalmente se você tem a pretensão de publicar o seu livro, de tentar fazer uma divulgação em cima dele, você vai perceber que a tarefa de escrever, ela nem foi tão difícil assim. Porque, para todo mundo que está passando por essa experiência, publicar o livro é muito mais difícil do que escrevê-lo. E a aceitação do público é ainda mais difícil. E pode ser que ela nunca venha. Então conserve o primeiro passo, a escrita e todo o universo que o rodeia, a conceitualização da história, o desenvolvimento dos seus personagens. Isso vai demandar muito tempo. O mercado literário tem a tendência de te trazer algumas tristezas e frustrações, mas o processo de escrita, esse tem que te trazer felicidade, obrigatoriamente. Se isso não te traz felicidade, você precisa repensar o seu método e repensar o porquê que você está escrevendo. Se perguntassem para mim por que eu escrevo,
A resposta é simples. Eu escrevo para ser feliz e nada mais.